Vamos à nossa rubrica de saúde. O professor Ronco de Albuquerque está connosco. Olá, muito bom dia. Professor, vamos falar de prevenção do AVC. Exatamente. Algo que é possível prevenir com uma cirurgia? Exatamente. Portanto, em primeiro lugar, quero dizer o porquê é que nós trazemos este tema. Este tema trazemos porque é uma das causas, a primeira causa de morte em Portugal e a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Portanto, é um problema que nós temos que prevenir e, se possível, não remediar. Então, como prevenir? E qual é o papel do cirurgião vascular em relação a esta doença? Tem um papel muito importante. Porquê? Porque uma das causas, ou a causa que mais frequentemente dá origem ao AVC, é a causa extracraniana. E, portanto, dos vasos situados fora do crânio. Portanto, é a atuação do cirurgião vascular. Claro. Mas desde quando é que isto começou a ser assim? Quer dizer, prevenir com uma cirurgia? Sim. Prevenir com uma cirurgia porque está provado, com várias estatísticas já feitas, que só com a cirurgia nós podemos prevenir. Evitar-se, não é? Foi em 1947 feita a primeira cirurgia neste sentido em Londres, por Felix Escott, no St. Mary's Hospital, em que este cirurgião fez a primeira cirurgia como prevenção do AVC. Quer dizer, muitos outros tinham já efetuado esta cirurgia, mas depois do AVC. Depois do AVC, quando o AVC está estabelecido, não há mais nada a fazer. Exatamente. Porque depois é uma recuperação somente. Temos que atuar antes, quando é preciso o paciente tem aqueles sintomas. Exatamente. Não é? Qual é o sintoma base? Ou sintomas, não é um só sintoma. Nós temos já ali as suas imagens, se quiser seguir. Qual é o sinal importante? O sinal chama-se AIT, Acidente Isquémico Transitório. Quer dizer, é uma pessoa que está perfeitamente bem e repentinamente sofre ou uma perda de visão momentânea, ou perde a força de um lado do seu corpo, os dois membros, ou um membro só, deixa de poder articular a palavra, portanto, está a desencadear aquilo que se chama o AIT. O AIT deve ser tomado em conta. Muitas vezes, mesmo esses doentes não se apercebem da gravidade da situação e deixam passar. É o mal, porque isto esses sintomas são transitórios? São transitórios. O máximo pode durar, poucos minutos? Pode durar 1, 2, 3 minutos, pode durar 24 horas. Mais de 24 horas já não se chama AIT, mas sim um RIND, quer dizer, já é uma situação reversível, mas já mais grave. Dura até 72 horas. Pode ser recorrente, pode acontecer mais do que um dia? Exatamente, pois isto é que é, quer dizer, quando se desencadeia esta situação, se nada se fizer, a história natural é para desencadear o AVC. Portanto, não há dúvida nenhuma. Portanto, um AIT vai... Os sintomas exatamente. Portanto, vamos ver como é que isso se deve prevenir. Vamos então. Como nós dissemos, que o acidente vascular é responsável por 1/4 de mortes em Portugal. Em cada ano morrem 25 mil pessoas por AVC, representando a taxa mais elevada da Europa. Portanto, 20% dos indivíduos que sofrem do AVC morrem. 20%. E os outros que ficam realmente uma qualidade de vida muito reduzida, inválidos para toda a vida. Claro. Portanto, o acidente vascular representa realmente um problema de saúde pública, com grande impacto. E é um grande impacto. Representa não só para a família, como também para a sociedade. Claro. Pode passar? Então, quais são realmente as causas? A maior causa é a aterosclerose, em mais de 90% dos casos, e a hipertensão. Por isso, se deve avisar todas as pessoas de que realmente uma hipertensão deve ser muito bem controlada. Não é? Exatamente. A prevenção primária constitui a chave do problema. E assenta nas seguintes regras, e é fácil. Avaliação periódica da tensão. Portanto, hoje em dia, perguntaram, mas as tensões... Qual é a tensão arterial que se deve? Antigamente dizia conforme a idade. Não se deve ultrapassar os 120
e 80. Não se deve ultrapassar. Tudo que seja para além desta tensão deve ser consultado um médico. Todas estas regras estão ao nosso alcance. Estão, pois claro, prática de exercício físico, combate à obesidade, controle do nível de colesterol e triglicerídeos e evitar o stress. Portanto, às vezes é difícil com a vida que levamos, mas é fundamental evitar. Pode passar? Portanto, como fazer realmente o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Portanto, uma pessoa ouve a história do doente, portanto, perdeu a visão, ou ficou paralisado de um lado, deixou de andar um bocadinho, caiu na casa de banho, geralmente é o chamado drop attack, ou então são indivíduos que deixam de conseguir articular a palavra. Portanto, há uma faixa etária mais propensa a isto? Quanto mais velhos, pior. Mas não quer dizer nada, pode surgir em qualquer idade. Cada vez vemos não há dúvida que a idade... mais em jovens. Exatamente. O ecodoppler é realmente o exame mais importante, é o gold standard para o estudo destes doentes. Nós vemos aqui uma placa na carótida interna, pode passar, vemos outra também, desenho das carótidas. Antigamente nós, até há 15, 12 anos, nós necessitávamos sempre de fazer uma angiografia. A angiografia não era suscetível de acidentes mortais, inclusivamente. Portanto, era um exame muito invasivo. Um exame invasivo. Estes são exames não invasivos e realmente com muita facilidade se faz e realmente se deve fazer. É o único exame que nos permite operar os doentes e sabermos exatamente qual é a zona de localização das lesões. Portanto, para além do diagnóstico, o ecodoppler serve para quê? Para selecionar, alguns deles precisam mesmo de um estudo invasivo, orientar para a terapêutica médica ou cirúrgica, nós vamos ver quais são eles, seguimento médico e cirúrgico. No pós-operatório, realmente é fundamental um estudo com ecodoppler para ver, porque mesmo operando, o doente pode voltar a ter a lesão. Portanto, chama a restenose. Mas isso é muito pouco frequente. Estamos aqui a ver uma angiografia, onde vemos a estenose superior a 90 graus, não é verdade? Portanto, isto significa 90% da artéria está obliterada. Vê-se aqui, não é verdade? Portanto, este exame é um exame invasivo que nós raramente necessitamos. Pode passar? E então, nós temos outros exames, pode passar? Outras angiografias. Aqui também vemos a placa, não é verdade? Obliterando realmente a artéria, a carótida interna. Pode passar? Outra placa. Pode passar? Agora, vemos realmente a artéria em vivo, não é verdade? Portanto, aqui está localizada a placa que está a obstruir o sangue, portanto, que vai para o cérebro. Pode passar? E nós vemos onde é que se localiza. É no pescoço, em frente a um músculo muito conhecido, que é o esternocleidomastoideu, realmente, onde nós abordamos... Mas é que citam as carótidas, não é? Exatamente, o sítio das carótidas, pode passar, e realmente vemos aqui a artéria, não é verdade? Onde nós incidimos a nossa cirurgia, que nós vamos ver... Agora fazemos vamos aqui passar logo a seguir... As carótidas podem mudar de aspecto, ou seja, é algo que pode ser visível, podem inchar... Não é visível no paciente. Não, está a ver a artéria, não é verdade? A carótida... Claro. Mas isso não é visível. Ela pode aumentar, chamado aneurisma da carótida, mas isso é uma doença, portanto, não estenosante, mas ectasiante, portanto, aneurismática. Pode passar e vamos ver realmente esta operação. Esta é a operação da endarterectomia, retirar realmente aquele chouriço que existe lá dentro, não é verdade? Sabe quem foi que fez, eu digo aqui muitas vezes, a primeira esta cirurgia, mas noutro sítio no mundo, foi um português, o professor João C. dos Santos, que nos orgulha muito. Aqui está aquilo que nós retiramos, aquela arteriografia que vimos é deste doente, onde retiramos realmente... Isto foi retirado do paciente, retirado não é? do paciente, portanto é uma placa de atroma. Pode passar e
aquilo que nós vemos realmente, isto ocupa a artéria e, portanto, o sangue não vai para o cérebro. Pode passar? Está aqui e nós realmente, depois de efetuarmos esta cirurgia, fazemos uma aplicação de um remendo, uma placa para ela não se estenosar. Aqui não se vê muito bem, mas eu sei que se verá muito bem aqui. Esta placa, portanto, é um tecido que nós colocamos, ou muitas vezes a própria veia do doente. Pode passar? Chama-se um patch. Depois ela fica com esta incisão que depois de passar uns tempos não se nota no pescoço. Pode passar? Aqui vemos outra atitude que podemos tomar, não de cirúrgica, portanto de abordagem cirúrgica, mas através da angioplastia. Não pensemos que a angioplastia que é o melhor método para tratamento. Não resolve tudo. Nem resolve muito, porque a melhor técnica para prevenir o acidente vascular é a endarterectomia. Isto dito, portanto, com toda a certeza, e não está provado. Claro. Isto é uma angioplastia com colocação de um stent para dilatar a artéria. Tem 4 situações mesmo definidas, portanto, para fazer. Geralmente, quando, por exemplo, há uma restenose... Quando é que se decide por uma técnica e não outra, não é? Exatamente. Quando o doente não tem condições cirúrgicas, portanto, é um doente que tem problemas cardíacos, outros problemas com mobilidades graves, na verdade, nós chamamos non-fit for surgery, que não está realmente habilitado, não tem condições. Outra situação são doentes que são submetidos a radioterapia no pescoço. Outra situação são indivíduos que têm o pescoço muito curto e é difícil a abordagem. E a última situação, e aquela que sistematicamente nós aplicamos, é na restenose. Quer dizer, o indivíduo ao fim de 3, 4, 5 anos depois de uma endarterectomia faz uma restenose, a situação realmente... Esta é a última imagem? Não, ainda tem. Portanto, este é que é o grande objetivo da prevenção, é realmente promover a saúde cardiovascular, porque isto é uma doença sistémica. Se nós temos uma doença na carótida, vamos ter nas coronárias, vamos ter na aorta, em todas as partes. Professor, portanto, estes pacientes devem continuar a ser vigiados, porque, tal como disse, é um problema que pode regredir, pode fazer voltar. Tratamento médico, fundamentalmente a antiagregação plaquetária, e utilizar sempre os medicamentos contra o colesterol, chamam-se as estatinas. Isso é sagrado. Portanto, antiagregantes como o clopidogrel e a aspirina são duas antiagregações que nós podemos utilizar. Porquê? Porque isso impede que se formem novos trombos ao nível do sítio onde nós operamos. Muito bem, obrigada, professor, mais uma vez por esta aula tão útil.